Bom, para entendermos o princípio de Arquimedes, inicialmente a gente tem que entender o nosso sistema. O nosso sistema é composto por um bloco de madeira, um bloco de concreto e um fluido, que é a água. Se a gente for colocar o bloco, por exemplo, de madeira na água e alguém perguntar o porquê dele boiar, normalmente a gente fala que é a densidade, e não está errado, né? Já que a densidade é a relação da massa e o volume. Porém, Arquimedes, ele entende que isso vai muito além, é bem mais profundo, e que tem um envolvimento direto com uma grandeza chamada empuxo. E o empuxo nada mais é do que o resultado da pressão da água no objeto submerso e com sentido para cima. Então a gente vai ter a ação do empuxo, mas a gente também vai ter a ação do peso. Quando a gente coloca um objeto na água, vamos usar o bloco de madeira novamente. Antes, a gente vai perceber que o nosso fluido, ele tem 98 litros. E quando a gente coloca o bloco de madeira, a quantidade aumenta. E aumenta para 100. E isso pode ser explicado utilizando a frase de Arquimedes, onde ele diz que um corpo imerso sofre a ação de uma força de empuxo dirigida para cima, igual ao peso do fluido. Ou seja, se o bloco se desloca, no caso, 2 kg, a força do empuxo que ele sofre é exatamente igual aos 2 kg da água que foi deslocada. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu tivesse 3 kg, e ao invés de 98, se eu continuar com 98, quando eu jogar o bloco de madeira na água, ele iria para 101. Então, sempre vai ter essa relação. Outra coisa que pode ser analisado é que quanto maior a gente afunda o bloco, maior a quantidade de água, de fluido, a que vai aumentar. Isso é explicado porque existe uma ação da gravidade. Então, a gente vai afundando o bloco e o deslocamento, ele também vai aumentando. Justamente porque existe uma necessidade da água voltar ao lugar que foi deslocado. Então, é por isso que isso também acontece. Agora, analisando o bloco de concreto, a gente sabe que ele tem um peso de 10 kg. E no caso, ele vai possuir um empuxo menor, porque o peso dele vai vencer o empuxo. Se o peso dele vence o empuxo, a força resultante será para baixo, e é onde ele afunda. Isso está ligado com o tamanho do objeto, porque se eu tenho um objeto pequeno, ele vai deslocar pequenos volumes de água. Então, o peso dele não vai vencer o empuxo. Mas se eu tiver, por exemplo, igual esse bloco aqui de concreto, que ele tem um peso muito grande, vai vencer o empuxo, vai deslocar uma quantidade maior de água e, consequentemente, ele vencendo o empuxo, ele vai acabar indo para baixo, ele vai afundar. E é assim, então, que a gente faz a análise e a gente explica o princípio de Arquimedes.